A real psicologia das pessoas que nunca postam nas redes sociais. Imagine por um segundo que você abre o Instagram e lá estão as mesmas pessoas de sempre. Fotos da academia, stories de viagens, selfies milimetricamente editadas. Mas existe um grupo silencioso, quase invisível, que você talvez até siga, mas nunca viu postar absolutamente nada. Nenhuma foto, nenhum story, nenhuma opinião, nenhum vestígio. E é nesse momento que a pergunta aparece: quem são essas pessoas silenciosas? E o que realmente está acontecendo dentro da cabeça delas? Porque elas não são simplesmente tímidas, não são apenas reservadas, e definitivamente não é só preguiça. A verdade é que, por trás desse silêncio digital, existe um perfil psicológico completamente diferente da maioria. Uma mente que enxerga o mundo de um jeito que a maioria não percebe. Uma mente que funciona em profundidades que poucos conseguem acessar. Hoje, você vai descobrir por que essas pessoas evitam se expor, o que elas pensam sobre quem posta demais, qual é o impacto emocional desse silêncio e, o mais inquietante, qual é o poder oculto que elas carregam justamente por ficarem caladas. Prepare-se. O que você vai ouvir agora pode fazer você enxergar muita gente, inclusive você mesmo, de um jeito totalmente novo. Essa é o perfil invisível. Quem são os não postadores? Essas pessoas têm algo em comum. Elas existem, mas não deixam rastros. Elas usam redes sociais. Elas observam. Elas analisam, mas nunca deixam pegadas digitais. É aquele colega de trabalho que tem Instagram, mas o perfil é literalmente vazio. É aquele amigo do ensino médio que só aparece online para olhar as coisas, mas nunca publica nada. É aquele familiar que tem WhatsApp, mas não usa foto no perfil. Psicólogos chamam esse comportamento de presença silenciosa. E essa presença tem significados profundos. Em muitos casos, essas pessoas possuem traços como introspecção elevada, pensamento analítico, baixa necessidade de validação, tendência ao perfeccionismo, aversão a conflitos, senso de identidade mais privado, necessidade maior de controle sobre a própria imagem. Mas isso é só o começo, porque existe um motivo ainda mais forte por trás desse silêncio. E ele aparece agora. O medo invisível, a ansiedade da exposição. Postar algo simples, uma foto, um vídeo, uma opinião, para a maioria das pessoas é algo normal. Mas para quem nunca posta, isso é diferente. Para essas pessoas, postar significa abrir uma porta para julgamentos, perder o controle sobre a própria narrativa, permitir que estranhos criem opiniões sobre ela, tornar-se vulnerável ao olhar dos outros. Enfrentar a possibilidade de críticas silenciosas. Essas pessoas possuem uma sensibilidade mais alta para o olhar social. Não é medo de postar, é medo de perder o controle da percepção. Existe uma frase que define perfeitamente esse grupo. Prefiro que ninguém saiba nada sobre mim do que alguém saber algo errado. Esse tipo de mente funciona em camadas profundas. Cada escolha, cada palavra, cada imagem, tudo passa por uma análise quase obsessiva. E quando a pessoa percebe que nunca vai conseguir controlar totalmente a interpretação dos outros, ela simplesmente desiste de se expor e desaparece. Nurture, o poder do silêncio. Por que eles sabem tudo sobre todo mundo? Existe um detalhe fascinante. As pessoas que nunca postam, quase sempre, sabem muito mais sobre você do que você sabe sobre ela. Enquanto a maioria se expõe, abre a vida, mostra rotina, compartilha emoções. Esses não postadores apenas observam. Eles veem mudanças de humor, brigas indiretas, padrões repetitivos, relações tóxicas, inseguranças, tentativas de chamar atenção, marcas de solidão, sinais de ego inflado. Enquanto uns falam demais, eles silenciam e analisam tudo.
Essa observação constante cria um tipo de inteligência social única. A percepção afiada. Porque quando você fala pouco, você escuta mais. Quando você não se mostra, os outros se revelam. E quando você não tenta impressionar ninguém, o mundo se torna extremamente claro. Essas pessoas se tornam quase invisíveis. E invisibilidade é uma vantagem. Para a profundidade emocional. Por que eles guardam o mundo dentro de si? Pessoas que não postam não são frias. Na verdade, muitas são o oposto. Existe um padrão emocional recorrente. Elas sentem tudo com intensidade. Só que, ao contrário do resto, elas não expõem isso para o mundo. Elas absorvem. Ao invés de publicar, elas escrevem mentalmente, elas refletem, elas analisam, elas interpretam cada sensação. Elas tentam encontrar sentido antes de mostrar ao mundo. Muitas vezes, elas só postariam algo se fosse realmente verdadeiro. When your E como o identity mundo can be digital é cloned, superficial, shared, and stolen rápido in an e instant, inconsistente, how safe are elas any se of us really? recusam a participar dessa dinâmica. Não é desinteresse. É profundidade demais para um ambiente superficial demais.